Olá, o Conhecer está de volta, hoje conversando com a professora Lídia Ramires, que é doutoranda em letras e que coordenou a parte alagoana de uma pesquisa que traça um panorama do rádio no Brasil e em Alagoas. Professora, quais são os dados sobre as rádios em Alagoas que essa pesquisa revelou? Bom, os dados, Cleiton, é que existe ainda uma predisposição da divisão entre música e o tripé música, esporte e notícia em FM e AM, respectivamente. Então, a FM continua majoritariamente trabalhando apenas música e a AM continua trabalhando música, esporte e notícia. Fazendo essa desvinculação, inclusive, entre esporte e notícia. Uma outra coisa que a gente pode registrar é o avanço da compra de horários, não só de emissoras, mas a compra de horários por parte de igrejas, predominantemente igrejas evangélicas, que começam a comprar horários nessa programação e vão avançando trechos da grade inteira, né? Trechos da grade inteira, e muitas vezes a própria programação fica destinada a esses segmentos religiosos, Fora isso, a gente ainda tem algumas questões. A gente analisou a região metropolitana de Maceió, mas aí quando você começa a trabalhar com alguns grupos societários, você percebe isso se repetindo também estado afora. Então, o ex-governador Geraldo Bulhões, por exemplo, ainda é o maior detentor de concessões de rádio, então, de emissoras. Quem são os donos das rádios em Alagoas? Formalmente, no caso dos políticos, são as rádios evangélicas, Rádios que pertencem a igrejas evangélicas mesmo. Igrejas evangélicas, E a gente tem, no caso dos políticos, e esses políticos que se apresentam, como grupos familiares que se apresentam, a família Bulhões, do ex-governador Geraldo Bulhões, e aí Geraldo Henrique, e aí os filhos nessa composição societária, que é tido como político, ainda mesmo não estando em cargo eletivo, não tendo sido eleito nas últimas eleições, mas ainda é quem tem o maior número. Com quantas concessões a família Bulhões? São 6 concessões de rádio. 6 concessões. Em segundo lugar, vem a organização Arnon de Melo, que tradicionalmente é ligada a grupo político, visto que o próprio senador Arnon de Melo já era senador, então já vem nessa Constituição essa característica da fonte política, que normalmente é ligado ao grupo, e quando a gente senta para trabalhar, a gente sempre espera que em São Luís do Maranhão você tenha a família Sarney, que na Bahia você tenha Sergipe João Alves, que na Bahia você tem o grupo ligado ao Antônio Carlos Magalhães, já falecido, mas ainda no domínio da família, e com o ACM Neto, ainda em constituição Sergipe Albano Franco político, também, exatamente. Então, assim, são sempre uns grupos que a gente já sabe. Então, nesse caso específico, em emissora de rádio, a organização Arnon de Melo não é que detém maior número, mas é que detém efetivamente um poder junto à audiência, inclusive ao segmento publicitário. Arnon de Melo tem as rádios em Maceió, não é isso? Tem rádios em Maceió, em Pão de Açúcar e Arapiraca. Pão de Açúcar e Arapiraca, são 4 concessões? Só que aí são vinculadas a uma grande emissora de televisão, repetidora da Rede Globo, líder de audiência nacional, e há um jornal, sem falar no site. E lembrando que eles trabalham nos 2 canais, em AM e FM. Então, trabalham também com o conteúdo jornalístico e trabalham com essa questão musical. É bom ressaltar que uma pesquisa recente de 3 anos, é a mais recente delas, o rádio detém, daquela verba que passa por agências publicitárias, apenas 4%. 4%, quer dizer, para o anunciante continua sendo muito pequeno o investimento em rádio ainda. Pois é, o investimento é pequeno e é barato. Anunciar em rádio ainda é muito barato. Mas isso daí não consegue, você não consegue vislumbrar, Cleiton, o poder que esse veículo tem, que continua tendo. Ontem eu ouvi uma palestra do presidente da ABERT e ele dizia o rádio dentro do carro não tem nenhum concorrente. Você tem hoje em dia alguns carros que têm televisão, mas com uma restrição legal. O rádio não tem.
essa concorrência. Ele Né? ainda Então, impera absoluto em certos segmentos. isso, né? quem gosta de rádio e que está assistindo a gente vai entender muito bem. É Se a gente fiel leva, àquela emissora a e gente àquele leva rádio radialista para todo lado. especificamente. Né? Né? Então, assim, o rádio lhe acompanha na cozinha, lhe acompanha no banheiro, lhe acompanha no quarto, lhe acompanha na sala, vai com você ao jogo de futebol, né? O rádio vai com você à praia. Então, é algo que fideliza, mas que a gente tem perdido, assim, enquanto veículo, muito, né? Em relação a novas tecnologias que somam. Então, até esse ponto, e voltando para a política, né, esse domínio ele é muito mais. E aí essa é uma análise que não está nesse estudo, né, mas que é uma coisa que a gente trabalha, é muito mais no silenciamento do que necessariamente na divulgação. Entendo, no sentido de que outros grupos não tenham voz, outras pessoas não tenham voz, Isso. setores não tenham voz. E aí a gente vai colocar as emissoras comerciais e as emissoras educativas também. Também, as educativas também não estão imunes a esse mal. De forma alguma, né? Porque essa determinação ideológica, né, ela independe do político, ela independe do partido. Né? Ela depende necessariamente do ter ou não acesso à informação. Então, eu posso tranquilamente falar aqui de nomes, né, quando em outras emissoras eu não vou poder falar. Né? Então, a gente sabe que existem algumas agendas, né, que não são divulgadas. Quer dizer, o não dito é mais importante do que o dito em certos conceitos. O não dito ele é muito mais perigoso. Perfeito. Não é à toa que se trabalhou tanto censura. Né? Só para a gente encerrar esses dados, quantas rádios nós temos hoje em Maceió, digamos? 23. 23 rádios. 23 concessões de rádio entre a AM e FM Entre a na AM e região FM. metropolitana. Algumas com transmissores fora da capital, efetivamente, né? Por exemplo, em Rio Largo, em Marechal Deodoro, né? Mas que contabilizam essa questão. Né? Todas ativas? Técnica. Todas ativas, mas aí eu vou colocar pelo menos 5 que vão e vêm no dial, né? Que elas funcionam e não funcionam, e por muitas vezes questões técnicas ou falta de investimento. Existe algum controle sobre essas rádios que não estão ativas, que têm a concessão e não funcionam? Como é que funciona isso? Olha, essa é uma verificação da Anatel, né? Que tem que ser feita, e aí periodicamente, eu não sei exatamente em que período, porque isso não é divulgado, eles fazem um levantamento de como é que elas estão. Né? Mas uma pesquisa como essa, inclusive, atualiza dados que a Anatel não tem ainda atuais. Se Né? nem a Anatel tem, fica muito complicado fazer esse controle, não é? Fica complicado. Vamos fazer mais um break. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco da professora Lídia, falando sobre essa pesquisa que traçou um panorama do rádio no Brasil e em Alagoas. O Conhecer volta já.